Você já se perguntou quem governa o outro lado? Não o céu, não os anjos, mas as forças que habitam as regiões sombrias do invisível. As hierarquias ocultas que se alimentam do medo humano, da dor e da ignorância. Seres que não querem sua evolução, mas sua prisão. Essas entidades não são lendas, são reais. E hoje você vai descobrir como elas atuam, quem elas são e por que influenciam a humanidade desde o início dos tempos. Muitos acreditam que o inferno é apenas uma invenção das religiões, mas os antigos mestres espirituais sabiam que existe sim uma região inferior, um plano vibratório mais denso, habitado por forças sombrias. Na teosofia, no hermetismo e em tradições antigas, este lugar é chamado de umbral, Qliphoth, Hades ou simplesmente o plano inferior. Não é um lugar físico, mas um estado de consciência coletiva. Um campo de energia alimentado pelas emoções humanas mais pesadas. Medo, ódio, desejo desenfreado, culpa e ignorância espiritual. Ali vivem entidades que não evoluíram ou que escolheram se opor à luz. São consciências que preferem manipular, prender e sugar a energia vital dos seres humanos. São os mais próximos do mundo humano. Espíritos ainda presos aos vícios, às paixões, ao ódio. Eles se ligam a encarnados como parasitas emocionais. Se alimentam do medo, da raiva, do desejo descontrolado. Muitos já foram humanos e ainda não aceitam a morte. E por isso vagam em busca de hospedeiros, fixando-se em pessoas vulneráveis, em lugares densos, em rotinas de destruição. Eles são a base, o chão da hierarquia sombria. Aqui não há apenas desejo cego. A inteligência são consciências que descobriram como manipular energia psíquica para manter controle. Foram sacerdotes caídos, magos negros, líderes espirituais corrompidos pelo poder. Não agem apenas individualmente, eles organizam legiões. Criam verdadeiras escolas de magia sombria no astral. Muitos encarnam para dominar pela política, pela economia, pela religião. E quando desencarnam, continuam a arquitetar formas de manter a humanidade acorrentada às correntes do medo e da ignorância. São eles que alimentam a máquina do sofrimento coletivo. No topo dessa hierarquia sombria estão os arcontes. Eles não são apenas espíritos desencarnados, são forças cósmicas involutivas, citadas em tradições gnósticas e antigas. Os arcontes controlam sistemas inteiros de ilusão. Não se alimentam apenas de indivíduos, mas da energia coletiva da humanidade. Eles mantêm a matriz funcionando, uma rede psíquica que prende as almas ao ciclo de repetição, ignorância e sofrimento. São como arquitetos do esquecimento, programadores da realidade ilusória. Quanto mais a humanidade vibra em medo e divisão, mais poder eles acumulam. Muitos olham para o lado sombrio do astral apenas com medo. Vem nele um inimigo absoluto, algo que deveria ser aniquilado. Mas a realidade espiritual é mais complexa. A sombra não existe por acaso. Ela cumpre uma função. Ela é parte do equilíbrio cósmico. Sem a noite, não perceberíamos a claridade do dia. Sem a dor, não reconheceríamos o valor da cura. Sem a tentação, não existiria o mérito da escolha consciente. O mesmo se aplica ao universo espiritual. A sombra é o desafio, é o obstáculo que força a alma a despertar forças adormecidas. É o contraste que dá sentido à luz. Os espíritos que caem na escuridão, obsessores, parasitas, magos sombrios, arcontes, tornam-se espelhos distorcidos para nós. Eles nos testam, nos seduzem, nos confrontam. E nesse confronto revelam o que ainda está oculto em nós, o vício escondido, o medo não resolvido, o orgulho disfarçado. Cada ataque da sombra é, na verdade, um convite à transformação.
um chamado para que a consciência se fortaleça. É através da resistência que o músculo cresce. É através da queda que aprendemos a levantar. É enfrentando a escuridão que descobrimos a profundidade da luz. Por isso, no grande teatro cósmico, a sombra não é apenas um inimigo. Ela é também professora. É a prova que nos empurra em direção ao despertar. As hierarquias sombrias não existem para nos aprisionar eternamente. Elas existem para que possamos nos libertar por escolha própria. Sem o livre-arbítrio testado, não existe verdadeira evolução. E quando um espírito vence suas próprias sombras, ele não apenas se liberta, ele brilha com uma luz ainda maior, pois já conhece a noite e escolheu amanhecer. Ao chegarmos ao fim dessa jornada pelo astral inferior, uma verdade se revela com clareza. A sombra é real. Ela se manifesta em diferentes degraus, desde os desencarnados que não aceitam a morte, até os parasitas astrais que se alimentam de nossas emoções, passando pelos senhores das sombras e chegando às hierarquias demoníacas, que atuam como forças cósmicas de aprisionamento da consciência. Mas apesar da sua aparência assustadora, a sombra não é absoluta. Ela só pode existir porque a luz existe. Ela só pode agir porque nós, em algum momento, lhe damos abertura, seja através do medo, do ódio, da raiva, da culpa ou de qualquer vibração densa que ainda carregamos em nossa alma. E é aqui que surge um dos maiores segredos espirituais. As trevas não são um acidente do universo, mas parte do jogo cósmico do despertar. Elas não estão aqui para simplesmente destruir, mas para provocar evolução através da resistência. Pense por um instante. Sem a escuridão da noite, conseguiríamos valorizar o nascer do sol? Sem os desafios, haveria crescimento? Sem a sombra, compreenderíamos o verdadeiro poder da luz? Cada queda, cada vício, cada dor emocional ou espiritual que enfrentamos, tudo isso funciona como uma espécie de espelho, um reflexo que nos obriga a olhar para dentro e perceber onde ainda estamos frágeis. É por isso que muitas tradições espirituais afirmam que o mal é, na verdade, um mestre disfarçado, um mestre duro, impiedoso, mas que nos força a evoluir quando não temos mais escolha. E aqui está a revelação mais perturbadora. As trevas não estão apenas fora de nós, nos planos invisíveis, mas também dentro de nós. Elas habitam nossos pensamentos negativos, nossos medos inconscientes, nossos desejos não purificados. São sementes de sombra que, se alimentadas, podem crescer e nos aprisionar. Mas se iluminadas pela consciência, podem se tornar força, sabedoria e libertação. Portanto, o astral inferior é real, mas ele não precisa ser um fardo eterno. Ele pode ser transmutado, dissolvido e transformado pelo poder da consciência desperta. Esse é o verdadeiro propósito da sombra, nos empurrar para a luz até que sejamos capazes de brilhar por conta própria. E isso nos leva a uma pergunta inevitável. E se a maior batalha não fosse contra os espíritos, os parasitas ou as entidades externas, mas contra as sombras que carregamos dentro de nós? Essa é a guerra silenciosa que todo buscador da verdade precisa travar. A batalha interior. Se prepare, porque o verdadeiro despertar começa dentro de você. E quando essa batalha é vencida, nenhuma sombra, externa ou interna, pode mais dominar a sua luz.